Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Unimútua, da Roda de Conversa, o Poder Legislativo. Boa noite. Nós vamos começar ouvindo da Unimútua, da Roda de Conversa, um vídeo do nosso fundador da Unimútua, o nosso querido Chico Itter, que ele vai, nesse vídeo nós vamos ter uma explicaçãozinha do nosso trabalho e do que somos. Por favor, Miriam. Está sem voz. Bom, eu acho que nós tivemos um problema técnico. O Zelito vai entrar, o Zelito é o nosso companheiro aqui da Unimútua, ele está na bancada, ele vai entrar e vai explicar um pouquinho sobre a Unimútua. Infelizmente, o vídeo deu um problema. Zelito, boa noite, por favor. Abre os microfones, Zelito. Boa noite, pessoal. Hoje é dia de Juiz de Fora. Juiz de Fora em peso aqui para conversar com a gente. Só para dar uma ideia para vocês, nós somos do Candeeiro e o Candeeiro tem um projeto que chama Unimútua. A Unimútua é uma plataforma que a gente tenta fazer encontros com pessoas na linha de roda de conversa. Então, nessa perspectiva, nós estamos conversando com vários prefeitos, pré-prefeitos, pré-candidatos, sobre uma questão que nós, da roda de conversa sobre o legislativo e o seu poder, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, nós estamos conversando com muitos prefeitos, com muitos vereadores, sobre esse tema. Como que a gente pode fazer um coletivo de mandatos do nosso lado, que pudesse ter uma força suficiente para brigar e ter força pelo projeto e não pelas pessoas. Então, como que a gente pode fazer com que isso tenha força para encarar as eleições? Ao mesmo tempo, nós estamos falando muito sobre a questão da compra de votos. Tem várias formas de compra de votos e tal, e nós estamos desenvolvendo, estamos falando com todo mundo que é muito importante prestar atenção nisso, porque na vereança é que começa todo esse processo de compra de votos. Quem comprar votos depois vai vender seu voto lá para frente. Então, nós estamos querendo também mostrar essa questão e mostrar que existe lei que dificulta essa questão de compra de votos e tanto usar a máquina pública para fazer com que a gente nós sempre ficamos com pouco dinheiro, pouca força, pouca propaganda, e é uma forma da gente fazer para juntar os vereadores com os prefeitos, juntar os projetos do governo, projeto da prefeitura, do nosso lado, e, ao mesmo tempo, eliminar o máximo possível esses aproveitadores que estão lá só para ter benefício próprio. Então, isso nós chegamos à conclusão e nós estamos conversando com vários pré-candidatos de várias cidades do Brasil e hoje chegou a vez de Juiz de Fora. Então, nós vamos conversar sobre essa questão, o que vocês acham, esse coletivo de mandatos. Temos aí hoje vários partidos do nosso lado, e como que a gente pode ter força, conseguir força para encarar isso no projeto, naquele projeto a favor do povo.
Então, agora eu vou passar para a Miriam vai apresentar você, a Miriam para a Beth, e a Beth vai apresentar vocês, e a gente agora temos que trocar conhecimentos. O que vocês estão fazendo, o que vocês acham dessa discussão, dessa questão toda, e a gente vai trocar informação e trocar saberes para a gente brigar nessas eleições com mais força. Falou, Beth. Bom, gente, aqui comigo na bancada, comigo com o Zelito, pela Unimuta, nós também temos o jornalista antifascista Guilherme Salgado da Rocha, né? O Guilherme, como vai fazer questões às nossas convidadas e convidados, e, por favor, eu peço a vocês também que deixem as suas questões pelo chat para que eu possa fazer para os nossos convidados e convidadas. Então, nós temos a Dandara Felícia Silva. Boa noite, Dandara. Dandara é pré-candidata à Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo PT. Dandara renasceu a 21 de novembro de 2018, quando os documentos oficiais lhe garantiram um novo nome. Bonito. Por sinal, um belo nome. Dandara, em homenagem à líder feminina de Palmares, e Felícia, em homenagem à sua avó, que foi uma tecelã e sindicalista. Ela é mestra em serviço social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, travesti, bissexual, preta, pobre, servidora pública e militante dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Dandara. Nós temos também a Lorene Figueiredo. Boa noite, Lorene. A Lorene é a representante do PSOL, também pré-candidata à Câmara Municipal de Juiz de Fora, professora desde os 18 anos. Há 14 anos, ela leciona política educacional no ensino superior. Lorene é doutora em políticas públicas, ela já atuou nas três esferas, nos sindicatos, nas três esferas, municipal, estadual e federal. Ela foi ex-dirigente. Para os mais velhos, como eu, da Andes, e para os mais novos, do Andes. Andes é Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior. Né? Então, por isso, da Andes para alguns, e mais recentemente, eu não me lembro quando, ela se transformou num sindicato, por isso, para os mais jovens do Andes. Ela foi ex-candidata a deputada federal em 2018, em 2020 a prefeita de Juiz de Fora e em 2022 a governadora. Seja muito bem-vinda, Lorena. Temos também a Marilza Fátima de Souza. Marilza? Boa noite, oi, querida. Boa noite. A Marilza, ela é pré-candidata pelo PCdoB. Marilza é doula pela Universidade Federal de Juiz de Fora, agente comunitária, membro da União Brasileira de Mulheres, fundadora do projeto social Arte e Saúde. Esse projeto é um projeto que promove a emancipação das mulheres através de programas de artesanatos, de uma série de coisas, né? E também ela participa da União dos Negros e Negras pela Igualdade. Seja muito bem-vinda, Marilza. E temos, por último, o Maicon Chagas. Boa noite, Beth. Boa noite, companheirada. Boa noite, companheiro. O Maicon Chagas é do PT. Ele é um jovem militante que começou sua militância muito cedo, sua trajetória política no desenvolvimento estudantil, né? Sendo do diretor ou o presidente, agora eu não me lembro, do diretório da faculdade, né? O Maicon é servidor público desde 2014 e trabalhando no INSS. Ele é membro do diretório municipal do PT e secretário-geral dos jornalistas profissionais. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa live. Para começar, eu gostaria muito de saber
qual a opinião de vocês sobre o coletivo de mandatos? O que seria esse coletivo de mandatos? Diferente do mandato de coletivos que já existe hoje, o coletivo de mandatos seria vários partidos, né? Eu acho que no caso de Juiz de Fora já não é tão difícil, porque todos vocês estão coligados, né? Mas seriam vários partidos unidos em torno de um programa, de uma lei, de um objetivo, tá? Principalmente em torno de um programa, e pode ser, ou então de ações pontuais, mas que sejam em favor da população, tá? No caso de Juiz de Fora, para ajudar na governança da atual prefeita, que é pré-candidata à reeleição, ou se, por um azar muito do grande, que espero que isso não aconteça, ela não for reeleita, venha um outro senhor que não seja, ou senhora que não sejam muito a favor do povo, que vocês possam juntos fazer uma oposição a esse programa em todos os pontos que ele não for favorável à população de Juiz de Fora. Então, eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês disso. E outra coisa também que eu acho muito importante é vincular a campanha para a prefeitura como para a campanha para a vereança. Não aquela coisa de o prefeito faz lá o seu programa e depois cada um de vocês é que se vire. Não, isso não funciona, tá? O prefeito tem que compartilhar, tem que pedir votos para vocês, tem que fazer uma campanha com vocês, sempre em torno de um programa em favor do povo. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Podemos começar com a Dandara? Abre o microfone. Podemos. Boa noite, então, a todos. Boa noite aí aos nossos telespectadores. A gente percebe que, bem, quem ensinou política para todo mundo a todo momento sempre fomos nós, né? Então, quem ensinou a direita a fazer política do jeito que ela faz hoje em dia, fomos nós mesmos, em algum momento em que, apesar de todas as nossas divergências teóricas, né, dos partidos e das tendências do partido, nós tínhamos convergência em diversos processos, né? E aí, o que eu digo de ensinar a direita a fazer política, não da maneira como fazem, né? Não da maneira ruim, péssima como fazem, mas da maneira que nós, enquanto camaradas, fazíamos nos debates e nas discussões dos nossos partidos, dos nossos sindicatos, porque nós tínhamos esse processo, né? Nós sempre tivemos o processo teórico e de leitura, né, da conjuntura e do mundo capitalista, porque sempre fizemos isso a todo momento. Ocorre que, com isso, né, a gente tem, então, aí uma desregulação de força, porque, como são canalhas, conseguem nos colocar de maneira menos competitiva por conta do que falávamos antes, né, da compra de votos, de como usam do sentimento das pessoas para fazer política, né, do medo, principalmente. E aí tivemos, então, um momento muito ruim. A parte disso também, que quando não conseguem fazer isso pelo bem, fazem o golpe, né? Então, a gente percebe que desde 2016 a gente sofre o golpe, então, na presidenta eleita, Dilma Rousseff, e depois disso temos, então, 8 anos aí, né? Na verdade, 6 anos, 2 de Temer, mais 4 do inominável e inelegível, de um processo de extremo aprofundamento da desigualdade social, né? E agora, o que a gente percebe é que a esquerda volta, então, com esse processo de conversar entre si, né, para evitar esta ascensão da extrema-direita,
que a gente vê acontecendo não só aqui, mas no mundo todo. Então, é um momento que percebemos uma melhora no debate, né, uma ampliação do debate, cada um a sua teoria, mas com uma convergência muito grande, a fim de que consigamos levar o povo para o parlamento. Muito embora a gente saiba, né, que esse processo todo que aconteceu, esse processo político, traz um distanciamento da população do parlamento, né? A gente está fazendo campanha, pré-campanha, no caso agora, percebe que muita gente que conversa conosco diz: estou desanimado da política, me senti lesada, me senti enganada em algum momento, seja, e principalmente, pelos candidatos da direita, né? Tem um rapaz que faz uns trabalhos aqui para mim em casa que falou: eu era da direita, né? E aqueles caras só querem dinheiro, só querem voto, depois não nos representam enquanto população, né? Então a gente percebe que este é um momento que nós precisamos mesmo acreditar nesse processo, né? Eu acho que nossos mandatos podem ser complementares, inclusive, e podem ser mandatos de força que levem a população, primeiro, a acreditar de novo nesse processo, né, que o processo eleitoral ele seja um processo limpo, com o menos corrupção possível, e que, de fato, aquele lugar que está lá seja representativo da população, que a gente consiga acender de novo essa chama no povo, a chama da democracia, né, que em algum momento esteve tão apagada, mas que a partir da eleição de presidente Lula, com tudo aquilo que enfrentamos, né, com toda a máquina e todo o processo de corrupção que enfrentamos do inelegível. Então, agora é o momento de a gente unir forças mesmo, porque somos nós candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores, que estamos junto da população para conversar sobre os problemas da cidade, né? A gente que vai lá no Alto do Morro pegar aquele voto que tem lá no Alto do Morro, a gente que vai na periferia, que é onde eu nasci, por exemplo. Hoje eu estive lá no Furtado de Menezes, que é o bairro de periferia que eu nasci aqui em Juiz de Fora, e é a gente que vai nesses lugares para falar sobre os nossos projetos, sobre democracia e sobre as prefeituras. Não dá para a gente virar as costas depois, quando a gente acessa a Câmara do Povo, para essa população que, às vezes, tem medo, inclusive, de estar naquele lugar. Então, acho que é de fundamental importância que, muito mais do que que muito mais do que adversários, sejamos concorrentes, né? Que não sejamos adversários nesse momento, né? Nós somos concorrentes a uma vaga na Câmara Municipal porque representamos o mesmo campo, o campo progressista, o campo popular, o campo dos mandatos abertos e com participação coletiva. Eu acho que é isso, acho que a gente levar para a Câmara e para os mandatos o que a gente traz na campanha. Obrigada, Dandara. Marilza, e aí, como fazer para unir todo esse povo progressista? Vai seguir a ordem alfabética ou vai mudar a ordem? Não, era para seguir a ordem alfabética, eu chamei a Marilza, né? Não, sem problemas. A Marilza, se quiser, pode falar, sem nenhum problema. Só queria saber para a gente poder ir se organizando, né? Tá, eu só furei agora. Marilza, você espera um pouquinho, que nós vamos na Lorena. Se ela quiser, pode. Vamos voltar à ordem. Eu já comecei a bagunçar aqui, senão eu já bagunço geral. Desculpa, viu, Marilza? Mas é só mesmo porque a gente fica. Que nem quando a gente está em assembleia, né? Fulano fala, prepara Beltrano. Aí a gente fica naquela dúvida se entra ou não. Boa noite a todo mundo que nos ouve. Boa noite aos companheiros aqui de live. É um prazer e é sempre uma honra encontrar com lutadores e lutadoras, né? Que a gente reconhece aí nos movimentos e nas lutas. Respondendo à pergunta que a Beth formulou, a Dandara já adiantou bastante o serviço, mas eu queria pontuar alguns elementos, né? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente identificar que nas últimas décadas, com o desemprego em massa, por conta de vários fechamentos de postos de trabalho, reforma trabalhista e tal, a nossa classe, né, ficou em empregos informais. E nós aprendemos a nos organizar em estruturas sindicais. Os anos 80 foram os anos de ascensão de lutas democráticas e de organização dos nossos sindicatos. Daí, inclusive, a mudança do Andes para o Andes, né?
porque até então a gente não tinha nem o direito de ter sindicato no serviço público. A gente arrancou isso na luta, né? Muito bem. Essa população, né, de trabalhadores que foi para a informalidade e que continuou sendo o setor mais precarizado dos assalariados, passou a se organizar em outros espaços que não aqueles que nós organizávamos antes. Ao mesmo tempo, a gente reduziu a nossa presença de forma mais significativa, né, no enfrentamento, nas lutas, nos movimentos sociais. Aí eu estou falando da esquerda de conjunto, né? O que significou um período de diminuição dessas lutas organizadas na década de 90 e no início dos anos 2000. Ora, isso tem um preço. Essas pessoas começam a se organizar principalmente nas igrejas evangélicas de perfil fundamentalista. Então, um papel que antes era cumprido por nós, sindicatos e movimentos sociais, fomos perdendo espaço, né, para esses setores conservadores, inclusive por conta de um apelo ideológico, né, da teologia da prosperidade, né? Então, isso deixou um vazio. E a gente precisa fazer esse balanço, né? Daí que a gente chega a 13 anos de mandato do Partido dos Trabalhadores, sem que a gente tenha enfrentado objetivamente a questão estrutural desse país, que é a desigualdade social brutal, né? Nós conseguimos colocar o nosso país no patamar das 6 economias mais robustas, mais ricas do mundo, durante os períodos de governo de Frente Popular, mas continuamos abaixo da posição número 80, no que diz respeito à distribuição de renda. Ainda que a gente deva reconhecer o esforço dos governos de Frente Popular de diminuir, né, de fato combater a fome e a miséria absoluta no nosso país, né? Então, isso eu acho que é um desafio que ficou, que a gente não conseguiu avançar. E que, de alguma forma, no momento de aprofundamento da crise econômica, permitiu que a extrema-direita se apresentasse com um discurso radicalizado, né? Porque nós estávamos administrando o Estado neoliberal. Bom, nesse sentido, todas as lutas que nós enfrentamos juntos de 2016 para cá foram criando um caldo, né, e uma convicção de que nós não iríamos encontrar saída para a crise econômica e para a face política que a extrema-direita apresenta, que é o fascismo, sozinhos. Nós aprendemos a ter humildade. A gente riu da mamadeira lá, vocês sabem do quê, né? Daquele órgão genital masculino como o bico. A gente riu do político tosco, né? Que estava lá há 28 anos na Câmara, porque a gente não acreditava que o empresariado, o grande empresariado, fosse apostar naquele chucro. E eles apostaram, eles aceitaram levar a milícia do Rio de Janeiro, levar os comparsas de associação para crime para dentro do Congresso Nacional e para dentro do Planalto, do Palácio do Governo. E prenderam Lula daquela forma absurda que prenderam. Então, eu acho que isso acendeu para nós o sinal da urgência, da unidade do campo da esquerda, né, para lutar, para reverter esse quadro brutal que levou a gente a ter mais de 70 milhões de pessoas passando fome no país, a fila do osso e as pessoas correndo atrás do caminhão do lixo. Bom, nós temos feito um esforço muito grande para superar cláusulas de barreira, principalmente partidos mais à esquerda. E esse esforço, eu digo que é o arrastão de votos, né? Em 2018, eu fui candidata a deputada federal com mais 69 outros candidatos para a gente conseguir fazer uma, que foi a Áurea Carolina, que muito nos orgulha, porque também é da iniciativa de Áurea Carolina abraçar a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que é a lei de iniciativa popular que tem maior participação na história do estado de Minas Gerais. Foi dessa mulher preta do PSOL que saiu essa proposta, né? Bom, nós chegamos agora, depois da experiência de 2020, em que todos os partidos de esquerda lançaram candidatos à prefeitura para poder ajudar no debate e a derrotar a extrema-direita, nós chegamos num momento histórico, numa conjuntura,
que exige de nós um outro esforço, uma unidade em torno de Margarida Salomão, para ver se a gente já leva logo no primeiro turno, e aprendemos também com a última eleição presidencial, que foi uma batalha de vida ou morte, né? Para nós todos, literalmente de vida ou morte, que a gente precisava construir um legislativo que desse suporte. O nosso legislativo federal é um show de horrores, para dizer pouco, e nós temos uma Câmara em Juiz de Fora que é sofrível, composta por homens brancos, conservadores, que trazem uma pauta autoritária e uma pauta muito de reprodução do seu próprio espaço, do seu nicho político, num toma lá da cá de tentativa de lotear os espaços, né, de trabalho da prefeitura em troca de aprovar uma ou outra coisa que não muda de conjunto a realidade da nossa cidade. E eu volto a dizer, ainda que pese o grande esforço que os governos progressistas que nós elegemos até aqui tenha feito. E, nesse sentido, a Prefeitura de Margarida tem feito um esforço louvável. Mas a gente precisa mudar a cara da Câmara. Então, o coletivo de mandatos, eu acho que surge como uma tática eleitoral potente desse campo da esquerda e do campo mais progressista, né, considerando que ele é um campo mais amplo, para a gente tentar mudar a cara da Câmara, garantir esse suporte que é necessário, articular um diálogo que seja mais consistente em torno de um projeto de desenvolvimento, mas que tenha muito mais a cara desse campo democrático popular, que possa atender às demandas mais imediatas dos setores mais empobrecidos da classe trabalhadora, que ainda é o grande desafio, né? E aí eu fecho com um exemplo, que eu dei lá no lançamento da pré-candidatura de Margarida. Nós temos hoje um cálculo do produto interno bruto de Juiz de Fora, quer dizer, da riqueza que a gente produz aqui, se ela fosse pega e distribuída por habitante, nós teríamos uma renda de R$35 mil por pessoa. Então, e nós somos a terceira cidade mais racialmente desigual do país. Então, nós temos grandes desafios a enfrentar. Se muito já foi feito, nós temos um desafio ainda maior, porque a gente não vem como esquerda e não vem como partidos que têm como referência os estratos sociais, né, mais empobrecidos dos trabalhadores para gerir os interesses dos empresários. A gente quer transformar essa sociedade numa sociedade que atenda às demandas da nossa classe, de onde todos nós que estamos aqui viemos, dos assalariados e, dentre esses, os mais empobrecidos, porque a renda real do morador de Juiz de Fora, a média, está em 2 salários mínimos e quase 2 salários mínimos e meio. Quer dizer, é inaceitável esse fosso de desigualdade que se abate de forma muito mais brutal, como eu disse, entre a população racializada. Com isso, eu encerro, passo a palavra para a Marilza e a gente vai batendo mais bola. De repente, a gente retoma algum ponto. Parabéns. Marilza, pode falar, meu microfone está fechado. Por favor. Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim. Porque aqui toda hora está caindo na rede, eu estou tendo que reiniciar, porque a internet aqui é muito ruim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é assim, Marilza, pré-candidata a vereadora, militante, né, de periferia, trabalho com economia solidária, a inclusão de rendas, né, e participação das mulheres com transtorno mental, com algum tipo de problema, assim. Então, a dificuldade hoje de trabalhar é muito com a população, porque a gente precisa fazer rodar, fazer girar essa renda da população. Te caiu. Ô, judiação. É a expressão do que a gente está falando aqui, né? Exatamente. As condições desiguais. Essa mulher que é preciosa para as nossas lutas, com essas dificuldades para participar desse momento e desse espaço tão importante, de ser sujeito político de fato, né? Michael, aí, está voltando. Está voltando. Tá voltando. Vamos garantir, né?
Chico, você quer falar um oi para ver se seu som tá funcionando? Está fechado o microfone. Ah, tudo bem. Talvez o Michael começar e a gente vai garantindo a fala da Marilza, ou Michael, se ela conseguir voltar, para a gente aproveitar enquanto ela tiver estabilidade. O que você acha, companheiro? Vai lá, Michael. Por mim, tudo bem. Então, novamente, assim, uma boa noite para todas, para todos, para todes. Também para quem for acompanhar essa live. Eu acho que foram colocadas várias questões importantes pelas demais companheiras. Eu acho que a primeira questão é algo que foi falado, que é muito importante, que é o seguinte, que nós temos que entender que nós estamos como concorrentes, realmente. Eu acho que os nossos adversários são outros, e são adversários cruéis, nefastos, que realmente têm ódio de povo, têm ódio das minorias, odeiam os serviços públicos. Então, eu acho que algo importante que eu quero dizer antes de entrar na questão é que eu desejo esse amplo sucesso para vocês. Espero que vocês estejam lá na Câmara, eu quero estar ao lado de vocês, porque eu acho que falta muito a nossa representação popular, de classe, representação das minorias, e é algo tão absurdo que não expressa nem o tamanho que nós temos em geral no Executivo. Eu acho que falta muito ainda a compreensão do papel do Legislativo, e não é aqui em Juiz de Fora, não é em Minas, é em todo o Brasil. Senão nós não teríamos, o pior congresso da história desse país, mesmo com muita luta após elegermos o companheiro Lula para a presidência. Eu acho que o que temos hoje no Congresso, com todo esse centrão, com toda essa extrema-direita, é uma reflexão que nós devemos fazer do porquê isso aconteceu. Eu acho que isso também está ligado muito ao nosso desenvolvimento nos últimos anos, enquanto organizações de classe, enquanto movimentos populares, movimentos sociais, porque a gente esqueceu muito realmente de estar no morro, estar nas periferias, a gente deixou muito de lado as nossas entidades. Eu acho que isso abriu as portas, como foi colocado, para que outros chegassem lá, abriu as portas para o oportunismo, abriu as portas para o fundamentalismo religioso, abriu as portas para compra de votos que a gente vê em todas as esferas, e o nosso desafio hoje é romper, porque se pelo menos nós fôssemos hoje no Legislativo a expressão do que nós somos hoje no Executivo local, do que nós somos no Executivo nacional, de ter realmente um tamanho condizente com o que nós somos, enquanto classe, enquanto votação, a gente não teria tantos absurdos como ocorreram nos últimos anos. A começar, falando pelo impeachment da Dilma, que já havia ganhado as eleições de 2014 e rolou o golpe. Não teríamos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não teríamos vivido os anos da emenda 95. Então, acho que o desafio é muito a gente entender realmente a questão, porque é uma riqueza, sim, da esquerda, a sua divergência, os seus vários lados, vários pensamentos, é algo que realmente a gente cresce, mas é muito também um amadorismo, uma ingenuidade, a gente não entender também que o nosso grande adversário, os nossos maiores inimigos é a elite, é a extrema-direita, para mim, o capitalismo, a gente não buscar, mesmo com a divergência, buscar nos unir naquilo que realmente são a maioria dos pontos, na minha opinião, que a maioria dos pontos, nós, enquanto esquerda, nas suas variedades, tanto partidárias, quanto de origens, quanto de organizações, nós temos muito mais em comum. Só que, muitas vezes, o pequeno é o motivo para a gente divergir e não fazer a unidade no que é o maior. Isso, pelo menos, é algo que aconteceu de melhorar um pouquinho após toda a tragédia que nós vivemos nos últimos anos. A gente começa a traçar um caminho de caminhar um pouco mais em unidade. E eu espero que isso avance. A questão mesmo do coletivo de mandatos eu acho muito positiva, que eu acho que podemos
em qualquer situação, sendo oposição, a gente está trabalhando muito mais de forma unitária, muito mais nas ações, nas ideias, ou nos combates, nos enfrentamentos. Porque, volto a dizer, o nosso grande inimigo não está entre nós, está lá fora, é um inimigo poderoso, ele trabalha muito para vencer em cima da nossa desunião, que ocorre em várias ocasiões. Então, a mensagem que eu deixo nessa fala inicial é, sim, a gente tem que buscar estar muito mais unidos, estar muito mais na frente única, nas lutas, nas ações, na defesa do serviço público, na defesa das minorias, na defesa realmente do povo. O nosso inimigo é imenso, ele se alimenta das nossas fraquezas, inclusive essa, da gente muitas vezes trabalhar de forma fragmentada. Marilza, você voltou, querida? Por favor, continue. Estou te ouvindo, Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Sim. Até, amigo, porque tá brava aqui a internet. Então vai lá, aproveita. Assim, nós temos que trabalhar para Juiz de Fora, como um todo, trabalhos sociais, incluir essas pessoas na economia solidária, participar de eventos dentro de Juiz de Fora. E eu acho que legislar por Juiz de Fora é fazer planos de governo para a comunidade toda, porque hoje somos 830 bairros. Ai, que judiação. Bom, gente, vou ver se ela volta. Eu vou fazer o seguinte, o Guilherme vai fazer uma pergunta, e depois o Zelito. Eu queria pedir para vocês serem mais resumidos, dar uma condensada nas respostas, para que vocês possam falar mais vezes. Qualidade de internet que nós estamos tendo uns 2 minutos, se for possível. Pagamos muito e não temos internet. Estou andando aqui dentro da minha casa para ver onde fica. Toda hora cai. Então, assim, a gente precisa de leis legislativas em Juiz de Fora que nos garanta qualidade de trabalho, tanto no acesso à escola, ônibus, né, que a gente está vendo aí a situação de ônibus, a gente que anda, né, que trabalha fora, que pega o ônibus, aí o ônibus está quase deteriorando, né, com a gente dentro. Então, assim, é preciso, sim, legislar pelos bairros, andar na periferia de Juiz de Fora, para ver o que realmente está acontecendo. Acho que a nossa prefeita fez um bom trabalho aí na legislação dela, a gente quer que continue, porque 4 anos é muito pouco, e nós podermos caminhar com ela nessa Juiz de Fora, que precisa muito de nós, principalmente na periferia, na questão aí, mais cultura para Juiz de Fora, um cartão público para que as nossas crianças possam ir no teatro, ir no cinema. Então, a gente tem muita coisa por fazer por Juiz de Fora. As escolas de samba que estão aí, né, quase todas fechando a porta, porque chega a época de carnaval, nós agora aí vão para a praia e abandonam Juiz de Fora. Nós já fomos a melhor cidade em questão de samba, de escola de samba. Então, assim, tem muito que fazer por Juiz de Fora. Então, assim, quem ganhar, né, quem foi pela essa nossa confederação do PT, PCB e outros partidos aí, realmente fazer um mandato coletivo para que a gente possa ter nossa Juiz de Fora de volta. Então, assim, tem muito que fazer. Ótimo, Marisa, muito obrigada. Guilherme e depois Zelito, por favor, façam suas perguntas. Está estranho. Oi, estão me ouvindo? Sim. Olha, fundamentalmente, eu sou um sujeito muito otimista, sabe? E eu estou vendo que os pré-candidatos e candidatas à Câmara Municipal daqui de Juiz de Fora estão num nível muito bom. Vocês fazem parte de um grupo que me orgulha, eu tenho orgulho de vocês, sabe? Isso que a Lorene falou, que o Maicon ratificou, e que a Dandara,
que vocês não são inimigos entre si, né? Vocês podem ser adversários eleitorais. Isso me deixa muito otimista, muito otimista. E eu tenho certeza absoluta, sabe, absoluta, que nós vamos formar uma Câmara Municipal muito, mas muito melhor, sabe, Dandara e Marilza, gente que tem compromisso com as coisas. E eu achei maravilhoso vocês incorporarem essa questão do mandato coletivo também, coletivo de mandatos. Quer dizer, isso facilita demais a vida de uma prefeita que, se Deus quiser, vai ser reeleita para nossa alegria. Porque foi a primeira mulher, né, prefeita de Juiz de Fora, tentou, eu não sei quantas vezes, como o Lula tentou várias vezes, acho que foi eleita, se eu estou enganado, foi eleita na 4ª vez. Eu não morava aqui, mas 3ª? 4ª vez? Então, e uma prefeita e que está fazendo um trabalho muito bom. Para terminar, eu quero só dizer uma coisa, e aí pergunto a vocês, ela está, hoje é segunda-feira, ela está prenhe de felicidade, ela disse no Instagram, porque o PAC Seleções selecionou Juiz de Fora para receber recursos de macro drenagem, de drenagem, já disse quais são os córregos e rios que serão drenados, e hoje eu ouvi que a cidade também foi escolhida para ter uma unidade do Convive, sabe? Não sei se vocês acompanharam, mas o Convive é uma ideia, um projeto do Ministério da Segurança Pública, que o Lewandowski apresentou semana passada, quer dizer, que vai trazer benefícios reais e concretos para quem está em situação de vulnerabilidade. Então, é isso que eu fico e me sentindo muito alegre com a presença de vocês. Zelito? Posso falar, Beth? Ui, fala. Já saiu de novo? Puxa, Saiu. Meu aparelhinho aqui até conseguir fazer. Então, eu vou entrar na conversa de vocês já no meio delas, tendo ouvido praticamente tudo que vocês falaram, mas tendo ficado um bom tempo aqui tentando apertar o botão certo e nunca dava o botão certo. Mas agora estamos lá. Eu queria, a partir do que vocês já falaram, dizer uma coisa. Por que nós propusemos esse tema para hoje? E é o tema da maioria parlamentar, é o tema da nossa campanha desde que nós começamos. Como o Zelito já explicou, a Universidade Mútua, ela organiza grupos que queiram discutir e trocar saberes sobre uma determinada questão. Este grupo que está fazendo esta live pegou o tema do poder do legislativo e as eleições próximas. Por quê? Porque todos nós estamos vendo que o poder do legislativo é enorme. Enorme por quê? Porque estamos no Estado de Direito, em que ninguém pode fazer o que não esteja autorizado por lei, inclusive o prefeito. O prefeito não mexe uma palha sem que haja uma lei que o autorize. E quem faz essa lei? O legislativo. Não é um vereador ou 2 vereadores, nem o próprio prefeito. Quem faz as leis no município, no Estado, na nação, são os deputados, os senadores e os vereadores. Então, o problema nosso é o seguinte: a gente elege um ótimo prefeito, maravilhoso, só que ele chega lá e ele se vê frente, seja a gente que vai trabalhar muito mais para quem financiou suas campanhas, vai trabalhar muito mais para eles mesmos se enriquecerem, e o pior do que isso, eles vão simplesmente poder bloquear a ação do prefeito que seja bom. Ou seja, eles podem, inclusive, destituir, mas eles podem bloquear de uma vez, não passando nenhuma das leis que o prefeito precisa para ser autorizado a atuar. Então, por isso, nós estamos chamando a atenção na nossa campanha para esse dado, que a gente parte para fazer campanha para o prefeito, feliz a vida, e cada vereador que se vire. Ou seja, a gente deixa os prefeitos, os vereadores trabalharem, cada um por sua conta, na velha prática nossa de competição, todos competindo uns com os outros. Então, quando eles começam a fazer isso, agregou-se no nosso sistema político essa tragédia da compra de votos, e que a omissão, a insuficiência de bens das pessoas, etc., as suas carências, são
são formidáveis, são ótimas para aqueles que querem ser eleitos comprando o voto no atendimento dessas carências. Porque a carência pode ser até um par de óculos, pode ser um salário atrasado, um aluguel atrasado, uma conta parada, mas uma conta que dê a compensação, o voto dele para a pessoa que deu para ele. Então, isso faz com que a qualidade dos nossos parlamentos acabe sendo muito ruim, porque a maior parte dos que estão lá foram dessa maneira, comprando o voto do eleitor, não para fazer nada, mas para ganhar dinheiro ou para atender aqueles que financiam suas campanhas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, a própria eleição. A eleição, as pessoas têm que escolher um candidato. Escolher um candidato entre um montão de nomes. Ela vai escolher aquele que ela simpatiza mais, que ela acredita mais, que ela acha melhor, etc., etc., e achando que, pondo um bom lá, ela fez o que podia fazer. Não. Por quê? Porque a Câmara não funciona pela ação de um vereador, nem de um prefeito. Ela só decide pela maioria dos seus membros. Então, quem manda numa Câmara é a maioria dos seus membros. Quem manda nessa maioria? Em geral, o presidente eleito por ela. E isso faz o que vamos ver acontecendo na federal, incrivelmente, com as relações do Lira com o executivo e com o legislativo inteiro. Ele decide o que vai ser votado, o que vai ser votado, por quê? Porque ele tem atrás dele uma maioria, que é uma maioria de vereadores que se juntaram, um certo número de partidos, para ter o poder da Câmara nas mãos deles. Terceira questão, para o eleitor, escolher qualquer cara, pode escolher o melhor. Mas você vai escolher um, outro vai escolher dois, outro três. O que nós precisamos é dar para o eleitor a consciência de que eles têm que escolher uma maioria de vereadores que estejam a favor do povo e não deles mesmos. Essa é a mensagem dessa nossa campanha. E isso que seria importante, porque a ideia da coletivo de mandatos agora é a mesma coisa que a maioria depois de eleitos. Mas por que pensar nisso agora? Porque é uma prática nova. É sair da competição entre todos e todos todas competindo para pegar o seu lugar, e entrando na construção, desde já, dessa aliança daqueles que estão a favor do povo. Então, a ideia do coletivo de mandatos é diferente do mandato coletivo, que foi uma muito boa ideia, que junta um monte de gente em torno de um que é eleito. O coletivo de mandatos é outra coisa. Juntam-se, durante a campanha eleitoral, todos aqueles que acham que certas questões são fundamentais, que eles podem definir o plano deles. Nem precisa do plano do governo. Se tiver um plano do governo bom, melhor ainda. Mas se nem precisa, é um plano daqueles que se juntaram para fazer o melhor possível para a população e não para eles mesmos. Então, nesse sentido, para o eleitor, se vocês entrarem com campanhas agora combinadas, todos se combinando, um ajudando o outro, todos dizendo estamos trabalhando juntos por este plano aqui, que nós todos estamos formulando juntos e vamos realizar juntos, a população vai dizer, então não é escolher um ou outro melhor, é escolher o plano. Os outros, que planos eles têm? Qual é a ideia que eles têm de fazer? Como é que eles vão trabalhar sozinhos? Vão fazer lei, fazer tudo? Não é. Então, vocês vão dar na campanha para o eleitor uma consciência maior do que seja eleger vereador. É eleger um grupo de vereadores que seja maioria na Câmara, que seja um grupo a favor do povo. Esse que é o essencial da nossa busca, na nossa roda de conversa sobre o legislativo. Nós estamos chegando devagarinho a isso. Estamos querendo propor e vamos propor cada vez mais. Que em todo o Brasil, grupos de vereadores que se veem na mesma perspectiva, como vocês estão se vendo aí, estão mostrando isso, o Guilherme já chamou a atenção para isso, esses grupos já começam a se reunir agora, durante a campanha, e já se apresentam para a população como um grupo que vai fazer aquilo funcionar, porque eles sabem que a maioria da Câmara é que decide. Isso é escola política, é formação política, porque o grande drama nosso é a falta de formação política das pessoas.
grande parte dos eleitores não sabe bem para que serve o vereador, a que é aquilo, tem ideias completamente furadas que foram enfiadas na cabeça deles para aproveitar exatamente da ignorância política. Ou seja, isso é o que nós estamos querendo que vocês escutem. Eu falei demais, é que eu atrasei muito, então ganhei o direito de falar um pouquinho mais. Deixo para vocês aí continuarem e eu aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Obrigado. Beth, está sem som. Beth. Desculpa. Gente, vamos continuar aí com as nossas trocas de saberes. Vamos procurar falar uns 2 minutos cada um, para que mais pessoas possam participar, tá? Por favor, Dandara. Acabei pulando. Eu vou tentar aqui nos 2 minutos. Eu acho que, assim, nossa companheira Dandara, que é deputada federal, né, a primeira deputada federal negra eleita pelo PT de Minas, com 86 mil votos, um fenômeno, que agora está candidata a prefeita em Uberlândia, com 3 pesquisas já na liderança, nos colocou uma missão que é exatamente essa, a de liderar, né, uma frente de esquerda que ajude a prefeita Margarida a governar em Juiz de Fora, melhor ainda do que já fizemos nos últimos 4 anos. Né? Então, nós temos esse compromisso com a cidade, e eu acho que é dessa maneira, conversando, dialogando, que a gente vai conseguir chegar. Que bom que você chegou. Joga essa porcaria dessa live ali para mim, que não estou conseguindo pôr aqui. Já vai acabar 9h30. Um outro processo é que eu acho que a gente tem aqui, né, no Brasil um interregno aí dos jovens que saem da proteção do ECA e não são ainda trabalhadores, né? Não são pessoas que estão ocupando o mercado de trabalho e não têm uma proteção legal, né? Dos 18 até os 24, 23 anos aproximadamente, é um interregno onde a gente não tem essa proteção dos jovens. Então, nós temos esse compromisso também, ficamos muito felizes que o Lula escolheu o Juiz de Fora como uma das 20 pessoas, uma das 20 cidades que vai ter esse centro de convivência, porque essa é a nossa função aqui também, né? Legislar para a juventude, a fim de que a gente consiga mitigar com o processo da vereança esse processo de interregno entre essa idade da proteção do ECA e a idade da proteção dos trabalhadores. É uma felicidade ter aí o PAC em tudo isso, e dizer que a gente tem esse compromisso, então, de também levar o debate. Desde 2020, a minha primeira campanha, foi uma campanha maravilhosa, onde nós fizemos um debate à vereança com 5 pontos para a cidade, depois a gente traz em 2022 3 pontos grandes para o Estado, e agora a gente traz para Juiz de Fora de novo 13 pontos, porque a gente acredita muito que a campanha é o momento de formação política e de debate também, para trazer a população para perto da gente e acreditar que é possível a gente vencer com a democracia e ocupar os espaços de poder e decisão. Ok. Guilherme, refaz a sua pergunta rapidamente, porque o Chico falou e ficou lá atrás. Então tá tranquilo, Beth. Uhum. Pode falar, Guilherme. Pois é, Beth, na verdade eu não fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma declaração assim otimista em relação às próximas eleições, dizendo do nível dos pré-candidatos, dos candidatos, que para mim isso anima demais. Foi isso que eu falei. Não teve uma pergunta propriamente dita. Ok. Tá, você falou somente só do PAC, né? Uhum. Ok. Aí ela caiu. Vai, Lorene. Eu ia pedir para entrar a Marilza, mas ela caiu de novo. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, queria lembrar, eu gostei muito da observação que o Guilherme fez, e corroborando o que Dandara acabou de colocar. Na eleição de 2020, quando eu fui candidata a prefeita, dei uma resposta a um certo pastor que falava da importância de ter os contatos, né? Eu dizia que a gente não devia fazer política com pires na mão e com contatinho, que a gente tinha que ter projeto e tinha que ter política. Então, é importante ressaltar que Margarida Salomão, à frente da prefeitura, mostrou um projeto, né, para a cidade
que permitiu que ela fosse contemplada com esse conjunto de recursos e com esses equipamentos de política pública, né? Porque ela tem projeto, porque ela tem política, né? Fundamentalmente isso. Óbvio que em condições melhores, porque se nós tivéssemos o governo anterior, nós estaríamos discutindo como que a gente ia sobreviver a ele, né? Sobreviver literalmente. Então, não dá nem para considerar que é parâmetro. Mas em condições normais, com um governo que é de fato republicano, que contempla quem tem projeto, a gente vê que tem ido verba para São Paulo, tem ido verba para o Rio de Janeiro, veio verba para Juiz de Fora, porque ele está dialogando com quem tem apresentado projetos. A outra discussão é que o que a extrema-direita busca fazer é negar a política, ocupando os espaços da política. Então, existe um discurso de destruição, né? No sentido de que tanto faz, tanto fez, qualquer um vai fazer a mesma coisa, né? De argumentar que nós temos um comportamento moral e ético diante da política que não é adequado, e quando a gente vê, eles estavam lá incensando um ladrão de diamantes, né? Uma criatura que faz contrabando de joias e que é capaz de usar um almirante como mula, como apareceu o Otávio Guedes, né, falando lá na Globo News. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade? Chegar com o que nós temos de melhor, que é o nosso compromisso ético-político com a periferia, com os trabalhadores, com as mulheres, os LGBTQIAP+, né? Com os negros e negras, com as pessoas que fazem a riqueza daquele produto interno bruto que permitiria que a gente tivesse R$35 mil de renda por pessoa. Nesse sentido, quando a gente montou o projeto, né, com 23 grupos de trabalho, que eram grupos de pesquisa, e apresentamos o projeto da Cidade Solidária em 2020, a gente conseguiu articular uma compreensão da cidade, e nós saímos com um mote, que é o nosso mote nessa eleição, que é colocar os mais pobres no orçamento. Quer dizer, reforçar a ideia de que a periferia deve ser tratada como centro, e que a prefeitura e o legislativo devem trabalhar considerando que são aqueles que produzem a riqueza cotidiana da cidade que devem ser prioridade. Porque se a gente tratar melhor essas pessoas que estão lá na ponta, a cidade vai ser melhor para todo mundo. E a gente vai economizar um monte de recursos, inclusive, por exemplo, com a questão da violência. Porque desigualdade social brutal como a que nós temos é um elemento também importante quando a gente pensa as condições de vida, de trabalho e de segurança pública, né? Então, equipamento social, assistência social, equipamentos de cultura, como disse a Marilza, a preocupação com essa lacuna entre a casa de acolhimento do menor, né, e a saída, como disse Dandara, né, dos meninos que ficam desamparados, é fundamental para a gente garantir que essa cidade seja uma cidade de fato para todos, né? Como foi o mote da campanha anterior, tudo é para todos, então que a gente possa realizar isso agora. Ok, Marilza. Desculpa. Marilza voltou. Vamos lá, Marilza. Como fazer uma Juiz de Fora para todos? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos de uma Juiz de Fora para todos é de uma internet de qualidade. Olha aí, a gente mora em bairro, periferia, as condições que está, né? A nossa participação prejudicada. Então, assim, é preciso trabalhar por Juiz de Fora, circular por Juiz de Fora, principalmente pelas nossas creches, transporte público, e ajudar os planos de governo, igual a gente participou aí, né, no plano de governo da Margarida, levando a demanda das comunidades. Então, trabalhar por uma Juiz de Fora, para que todos tenham acesso a informações precisas, né, a concursos públicos e a condições de trabalho, creche com direito, mais cultura nas escolas. Então, tem muito que trabalhar, né? O posto de saúde, né? Trabalhar as redes aí na parte da saúde integrada com a faculdade, né? Com participações populares realmente. E não é o poder, né, legislativo trazer o que a comunidade precisa, não. É a comunidade ir até o poder legislativo, levar o que ela está precisando.
Porque uma coisa que eu do Linhares preciso, o outro de São Mateus, Bom Pastor, não precisa. Então, assim, o centro da cidade hoje temos carros elétricos, então não tem tomada para esse tipo de carro carregar, né, no centro da cidade. Tem que andar muito para se carregar hoje um carro. Então, assim, agora eu da periferia, eu preciso de um ônibus de qualidade, decência nos pontos de ônibus. Porque Mas você não acha que você trabalhando junto com o Maicon, com a Lorena, com a Dandara e com outros candidatos, já pedindo isso, vocês todos juntos, não só o PCdoB, mas você, o PCdoB, o PT, o PSOL, todos juntos, já agora fazendo esse trabalho, isso não é mais fácil de conseguir? Muito mais fácil, até porque temos uma confederação, né, que está aí sendo presidida pelo Fernando Eleutério. Então, eu acho a importância, eu já tinha conversado isso com a Dandara no último encontro, de marcar uma reunião com todos nós e montarmos uma proposta, né, Dandara? Que a gente teve conversando, porque nós não somos adversários políticos, somos um grupo que estamos trabalhando para uma Juiz de Fora melhor. Então, acho que fica muito mais forte, né? A gente pegar as pessoas de periferia e sentar todos os pré-candidatos antes de... Ops, para com esse barulho. Desculpa, gente. Então, acho assim, a gente sentar, a gente conversar e colocar, como nós fizemos, ajudamos a montar o plano de governo da nossa prefeita Margarida para mais 4 anos, montar o plano de quem for eleito para mais 4 anos. Fica muito mais fácil de ajudar fora, né, de montar esse plano coletivo, sem rivalidade. O que ganhar, ajudar a governar a Juiz de Fora. Ótimo. Muito obrigada. Maicon? E depois, Elito, você já entra para fazer as suas questões. Então, Beth, companheirada, eu acho que a gente tem nessa eleição, né, um desafio que é importante, porque em 2020, falando da eleição para o Executivo, a gente deu um claro sinal de rejeição à direita e à extrema-direita em nossa cidade, aqui em Juiz de Fora, ao eleger pela primeira vez uma mulher de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Foi a primeira experiência da esquerda, a primeira experiência progressista que tivemos em nossa cidade. Em 2022, o Brasil derrota a extrema-direita e aqui em Juiz de Fora também cumpre um papel importante para que em Minas Gerais Lula fosse vitorioso. Então, eu acho que agora também é um momento para a gente voltar de vez a dar uma enterrada na direita, na extrema-direita da cidade, fortalecer a esquerda. E fortalecer para quê? Para que a gente consiga avançar muito mais nas reivindicações, nos problemas que ainda precisam ser resolvidos nos bairros, os problemas de transporte, que é uma questão muito séria aqui ainda em Juiz de Fora, as questões de saúde, com a vantagem que metade do mandato da companheira Margarida foi um mandato com o boicote do governo estadual, com o boicote que é nacional do governo Bolsonaro, que queria destruir completamente o serviço público, aquele pandemônio que a gente viveu no Brasil, de total sucateamento de tudo que fosse público, de tudo que fosse do interesse da população, dos trabalhadores, a questão econômica. Então, acho que agora é o momento que a gente pega condições muito melhores. Eleger a Margarida, eleger uma grande bancada progressista para a Câmara, para estar ajudando ela a governar, e também para cobrar para que a gente consiga avançar ainda mais do que é necessário. Porque a gente tem que ser honesto também ao reconhecer que tem várias questões que ainda precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas, e a maioria delas é através da construção coletiva. Eu tenho tentado fazer isso ao máximo possível. Toda a construção do que irei apresentar em breve nas eleições é feita através das reuniões, ouvindo as comunidades, com muitas reuniões em todos os bairros, porque eu acho que a gente melhora muito o que a gente vai discutir, o que a gente vai apresentar, quando as coisas são feitas através de várias mãos, com várias cabeças. Eu acho que também a gente vai melhorar muito lá no parlamento, sendo em número muito maior, ajudando no que é necessário a governar,
legislando, fiscalizando, mas também cobrando, empurrando também para a esquerda, tendo uma correlação melhor de forças para estar empurrando o nosso próprio governo para estar avançando ainda mais, tendo em vista que as condições hoje são muito melhores do que as encontradas em 2020. Zelito, por favor. Nossa. Som, Zelito. Abriu agora? Abriu. Alô, câmbio? Oi, estou te ouvindo. Então, vamos lá. O que vocês falaram dessa... Tá bom, vamos lá. O que vocês estão falando da união, de buscar a base, conversar com a base. Quer dizer, além de tudo isso que o Chico comentou, né, tem um plano, tem um projeto que vai ser unido pelas pessoas, né, pelos, como é que chama? Coletivo de candidatos, né? Isso é uma coisa, mas, ao mesmo tempo, cada um de vocês tem por trás vários movimentos, vários ações, ONGs, projetos, tal, que estão atrás de vocês. E eles precisam continuar atrás de vocês. Ao mesmo tempo que quem será que vai ganhar? Tem essa força da população que ajudou na participação, ajudou na democracia, construir esses projetos que vocês falaram todos, eles estão atrás de você. E você precisa dele. Não podemos deixar nem a pré-candidata prefeita, nem vocês ganhando, ficarem sozinhos lá na Câmara, porque lá é complicado, o bicho pega, tá? Então, essa é uma coisa que eu estou falando, né? Como que vocês conversam com a sua base, né? Com a sua turma, que iriam votar dentro dessa proposta em você, porque você tanto na explicação disso na política, de explicar a política, também, como também depois da eleição, de apoio, de estar junto, de estar cobrando, de estar forçando os outros do outro lado a tomarem decisões corretas, do jeito que a gente gostaria que fosse a sociedade. Que isso faz força. Nós, numa das campanhas das lives que nós fizemos, uma prefeita falou: eu só conseguia que a Câmara dos Vereadores votasse quando eu levava a pessoa para a Câmara. Quando eu levava um pessoal para a Câmara que brigava, que apoiava, e não me deixava sozinho. Então, essa é uma questão. Quer dizer, é um compromisso que vocês têm atrás de vocês, uma porção de gente que, na hora de votar, tem que ajudar vocês. Outra coisa, esse negócio de corrupção eleitoral. Essa união também pode facilitar que vocês tenham uma força, um grupo que entenda disso e possa denunciar. Existe lei que está dizendo, você pode denunciar, esse candidato cai fora, esse aproveitador cai fora das eleições. E aí fica muito mais aberto o espaço para a gente conseguir mais vereadores entrando. Então, nós vamos mandar para vocês, a Beth tem o contato de vocês, a cartilha do MCCE, que é Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, que explica tudo que é eleição, o que faz, o que não faz. Mas o principal, que talvez precisasse deixar bem claro, é que existe lei contra a corrupção. E essa lei contra a corrupção tira esse candidato da lista. E esse manualzinho do MCCE é para ser divulgado. Pode usar, pode imprimir, porque explica muita coisa da formação política, do que é um vereador, o que é a coisa, mas principalmente no nosso caso, que a gente precisa tirar de campo essa turma, é denunciar, saber denunciar, como fazer, e está tudo explicado lá. Eu acho que vale a pena, nessa união, também a gente fazer alguma coisa desse tipo.
Então, é isso, só complementando com ideias que outras pessoas contribuíram nas nossas rodas de conversa. Ok. Falou, Betsy. A prefeita Eu falei em mais que questão, 2 minutos, né? A prefeita em questão foi a ex-prefeita do Conde, a Márcia, que teve até problemas de lawfare, foi presa, um monte de coisas. Eu vou mandar para vocês também essa cartilha, e ela é uma cartilha pro candidato e para os eleitores. Então, vocês podem cortar, publicar, fazer o que vocês bem quiserem, desde que, é claro, citem a fonte. Então, condensando e dando uma melhorada aí no que o Julito falou, como cada um de vocês têm todo esse povo que vai te ajudar, todos os seus grupos, mas como levar esse povo para a rua para dar esse apoio, levar esse povo para a Câmara, primeiro para eleger vocês e depois para ajudá-los lá dentro. Como fazer isso, Dandara? Olha, eu acho que a gente precisa ter um trabalho freiriano, né, de esperançar a população, né? Hoje em dia, o que a gente percebe é que, com o elitismo das pessoas que se elegeram e com o processo mesmo político, né, de exigência das pessoas que nos representam naquele lugar, a gente tem um afastamento da população da Câmara Municipal, né? Primeiro porque há muitos desses homens brancos que estão aqui em Juiz de Fora, por exemplo, não interessa que a população esteja nesse lugar. Segundo, porque também temos uma dificuldade aí que já foi citada várias vezes aqui na live, da esquerda se conectar com a sua população, né? Nós vemos, quando avançamos, por exemplo, enquanto mulheres pretas, né, o quanto que a legislação eleitoral piora para que não tenhamos acesso cada vez mais. Então, no lugar de facilitar o acesso, né, cada vez mais temos uma dificuldade no acesso, seja na prestação de conta, seja nos recursos, a fim de que não cheguemos nesse espaço, né? Então, se antes, enquanto só homens brancos eram eleitos, podíamos fazer comício, showmício, festa, churrasco, cerveja, não sei mais o que, hoje a gente vê cada vez mais uma piora no processo de campanha e pré-campanha, principalmente com a diminuição do momento de campanha eleitoral, porque ela prejudica o acesso a recursos, principalmente para mulheres pretas, e prejudica também a própria pré-campanha, uma vez que não temos dinheiro para poder estar nos lugares, né, para poder fazer campanha, enquanto, por exemplo, fazendeiros conseguem vender uma fazenda para poder usar o dinheiro na pré-campanha para se elegerem como um investimento, né, fazem isso como investimento. Então, eu acho que ir em cada canto da cidade para poder conversar com a população em geral, né, e dizer que nós contamos com a ajuda dessas pessoas depois no processo do mandato, manter essa proximidade, que eu acho que é muito difícil, porque depende muito de trabalho, né? Então, nós mulheres somos aquelas provedoras do cuidado, seja nosso, seja da nossa família, e ainda temos, né, de fazer todo esse trabalho, mas eu acho que é com muito trabalho, né? Com muita luta, tem muita luta, mas é com muita luta que a gente vence e que a gente leva a população para dentro da Câmara, mostrando que a Câmara Municipal da cidade é o lugar de participação do povo e é o lugar onde o povo deve estar. Esperançar. Lorene, e em seguida a Marisa, por favor. Então, acho que é da tradição da esquerda trabalhar com a ideia do tribuno do povo, né? O que é o tribuno do povo? É aquele que tem que ser os olhos e os ouvidos e a língua, né? A boca do povo dentro da Câmara. Mas, para isso, a gente tem que estar junto com o povo, né? O que significa isso? Significa que a gente tem que estar cotidianamente mobilizando as pessoas.
tem que estar nas comunidades, não pode se eleger e ser engolido pela lógica, pela dinâmica burocrática, engessada da Câmara. A gente precisa, inclusive, ocupá-la, como eu digo atualmente, de bonde, né? Chegar lá, todo mundo. E eu acho, que, concordando com Dandara, que nós todas, Marilza, eu, Dandara, todas as mulheres de esquerda que são candidatas hoje, entendem a urgência de estar presente na Câmara, nas câmaras. Porque, como nós vimos ainda há pouco, o PL do estuprador é uma pauta de domínio e de controle contra a qual a gente tem se levantado desde o ele não, né? Então, quando a gente chega lá, nos bairros periféricos, com as nossas pautas, né? Com aquilo que a gente construiu no diálogo, na relação, as mulheres estão vendo, em maior ou menor grau, mulheres que também cuidam das suas famílias, que também saem para trabalhar, umas com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, mas todas unidas para o quê? Para tentar garantir que direitos não sejam mais retirados. Como disse Marilza, que a creche esteja lá, porque os nossos filhos têm que ter o direito à creche garantido e porque nós temos que poder sair para trabalhar tranquilas, sabendo que eles não vão sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso, que não vão ser assediados pelo tráfico. Agora, nós vamos ter que disputar isso, ou... eu não sei, acho que foi o Zelito que falou, não, foi o Chico. Vamos ter que disputar isso, Chico, com malas de dinheiro que a direita vai jogar aqui. Nós vamos ter que disputar isso com milícia. Porque a gente não pode ter a ilusão de que Nicolas Ferreira, aquela nulidade, teve 1 milhão de votos porque as pessoas acreditaram no que ele disse. Muito menos o Witzel foi eleito governador do Rio de Janeiro, sendo que ninguém conhecia o Witzel. Nós estamos falando, por isso que é muito sério o que nós estamos fazendo, e por isso que existe essa urgência da unidade. Porque nós temos que ir para as comunidades, sabendo que na Zona Norte tem gente identificada com o partido do bolsonarismo, que é além das legendas, que está ameaçando as pessoas. Que a gente talvez, em alguns lugares, não possa chegar vestindo vermelho. Óbvio que a gente vai para todo lado. Assim como em 2022 eu saí com uma bandeira do Lula no capô do meu carro, que todo mundo dizia que eu ia ser apedrejada, mas foi um ato da gente chegar e dizer, não, daqui essa gente não passa. Eu acho que agora a gente também vai para as periferias sabendo que nós estamos travando uma batalha muito árdua e muito importante, né? De tentar organizar essas comunidades para enfrentar o nosso inimigo, que não é a pessoa A, B ou C, que não é uma legenda, mas que é uma forma de enxergar o mundo que nos quer mortos. Nós ainda estamos chorando os 700 mil mortos de Covid, os testados, fora os não testados. E fora aqueles que morreram porque os hospitais colapsaram. Eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas disso. E lembrar quem até o dia anterior estava do lado. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer isso com um pouco de graça, apesar da desgraça que é isso. Eu falava na eleição de 2020, eu vou usar isso como referência, que eu sabia que o Wilson gostava muito de futebol de várzea, e ele mesmo disse que ele deixava uns 5 mil reais de troco no futebol de várzea no fim de semana, porque era o lazer dele. Então, óbvio que isso vai churrasco, vai cerveja e tal. E eu dizia no vídeo, né, que tem uns amigos aí que adoram uma beira de campo, né? E você que está aí na beira do campo, vai lá, aproveita o amigo, toma a cerveja, come o churrasco, mas não vota não, porque é roubada, por causa disso. Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse jogo, ter esse jogo de cintura, mas sabendo que o que nós estamos enfrentando, do outro lado, é o fascismo. Que o fascismo é a destruição da política, mas também é a destruição de um inimigo. E esse inimigo somos nós, que defendemos um projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade solidário, humanista, né? Para todo mundo, que a vida de cada um importa, que antes do lucro vem as pessoas, por isso somos socialistas. Então, eu acho que a gente tem que ter essa dimensão. E isso torna, inclusive, mais importante ainda a nossa unidade em torno da responsabilidade que é enfrentar isso. Perfeito. Né?
que é quando chegar na periferia, saber que realmente eu não quero os votos da Dandara nem da Marilza, eu não quero os votos da Cida, que está lá na Câmara, eu não quero os votos das minhas companheiras que estão sob a ameaça do fascismo. Eu quero afirmar o nosso projeto, eu quero ampliar a nossa presença. E nós temos que partir para cima para mostrar que boa parte desses homens, inclusive muitos oportunistas, que agora vão apresentar a sua carinha junto com a carinha de Margarida, estavam até a eleição anterior colados em outras pessoas. Então, nós temos que reforçar o campo de apoio real de Margarida Salomão, lotando aquela Câmara de mulheres, LGBTQIAP+, e homens negros e negras, enfim, as pessoas que realmente defendem um projeto de sociedade distinto. Ok. Vamos correr um pouquinho para depois vocês terem um tempo ainda de fazer uma fala final. Eu só queria registrar a presença aqui com a gente, no nosso chat, do José Rafael Ribeiro, que é pré-candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, pelo PSOL, e da Marielda Medeiros, que é pré-candidata a vereadora lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em breve, cada um deles estará com a gente. A Marielda já na semana que vem. Tá bom? Marilza, por favor. E em seguida, Maicon. Abre o seu microfone, Marilza. Pronto, vai lá. Abriu? Abre aqui, Uts. Está aberto, pode falar. Eu gostaria de estar reforçando o que a Dandara falou, e é uma grande verdade. Todas as audiências públicas que eu fui na Câmara é às 15h, hora que nós estamos trabalhando, não podemos sair do serviço porque batemos o ponto biométrico às 5h. Então, assim, já é uma maneira de inibir o povo de participar, né, das coisas na Câmara Municipal. E eu acho que essas reuniões da Câmara Municipal teriam que ser nos bairros, porque aí o povo nosso tem acesso para chegar. Então, assim, muita coisa tem que ser mudada. Mas quem sou eu, né? A gente precisa de um grupo nosso de trabalhadores e trabalhadoras, de pessoas de periferia, de mulheres negras, LGBTQIA+, na Câmara Municipal, para que a gente possa discutir propostas e realmente chegar até as nossas comunidades. Porque hoje o presidente do bairro, para falar em nome do bairro, ele tinha que passar pela Unijuf, né, para chegar um secretário. Hoje a gente não tem mais a Unijuf Juiz de Fora, né, que está aí passando por um processo. Então, assim, aí nossos bairros ficou cada vez mais distante da Câmara Municipal, ficou mais distante da prefeitura. Então, assim, é preciso realmente de novos vereadores, novas composições de pessoas para somar, para melhorar Juiz de Fora, para Juiz de Fora continuar avançando. Hoje estamos aqui com o córrego, precisando aí de uma limpeza, você pede um, pede outro, pede um, pede outro, e o presidente do bairro que poderia fazer esse ofício, está pedindo para vir, para limpar aqui o nosso IUM, ele está engessado na política, né? É assim, ele trabalha, não pode mandar um ofício porque não tem mais a Unijuf, o secretário não atende, e a gente não tem a quem recorrer. Então, acho assim, é preciso da Câmara Municipal, dos futuros vereadores mais próximos das comunidades. Marcar reunião no posto de saúde, marcar reunião na escola, até porque o vereador ele é um fiscalizador, e é ele que faz, né, vir recursos para nossas unidades, através de emenda parlamentar. E é preciso que o povo comece a participar da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Juiz de Fora, porque o que não estiver na LDO não vai ser cumprido, porque é recurso, depende de dinheiro. Então, assim, eu gostaria muito, né, que essa gestão, né, a nossa Margarida aí, ou novos vereadores entrar, e que viesse com esse projeto de Câmara mais próximo dos bairros, mais próximo da comunidade, e levar para dentro do colégio, das escolas, para informação o que é LDO, para que as pessoas não sejam leigos, que conheçam leis, que conheçam os conselhos, né, de saúde, de segurança alimentar, de cultura de Juiz de Fora, e que tem recursos para todos esses projetos. Então, assim, é uma prefeitura
né? É um grande movimento aí que a gente vem lutando, né? Eu, enquanto mulher preta de periferia e participante do projeto Arte, Saúde e Linhares aí com artesanato, vem procurando levar essas mulheres para dentro da política, principalmente mulheres jovens. Precisa entender, precisa conhecer política, senão não é um político. Aí você chega lá, você vai ser mandado, vai ser guiado por quem já está lá há muito tempo. Infelizmente, todos os projetos precisam de assinaturas de vereadores. Ninguém faz nada sozinho. É preciso de um grupo coeso. É preciso juntar todos esses retalhos aqui, para fazer uma colcha. E assim a nossa Câmara Municipal está precisando juntar todas as comunidades para fazer um grande mandato em favor de Juiz de Fora. Obrigada. Perfeito. Uma Câmara Municipal e uma prefeitura itinerantes. É isso que você propõe. Muito bom. Maicon, por favor, e depois a gente vai passar para uma rodada final de cada um de vocês, tá bom? E depois, antes disso, se o Chico e Guilherme ou os elites quiserem também falar rapidamente, vamos lá, Maicon. Eu tenho que entender uma coisa que é muito importante, que todo esse processo de ficar no senso comum que político é tudo igual, que político não presta, é um projeto que também está ligado totalmente à elite, porque ela quer ter sempre o poder, seja econômico, o social e o político. E ao colocar como senso comum que a política não presta, que são todos iguais, o que fica muito mais fácil para as pessoas deixarem de se interessar, comercializarem os seus votos, não buscarem opções melhores. Isso faz parte desse projeto. E ainda somado a isso, no caso do Brasil, nós vivemos há pouco tempo uma das maiores tragédias do país, chamada Lava Jato, que demonizou a política, que veio com esse objetivo para realmente acabar com quem estava mudando o país através de avanços econômicos, sociais e políticos, promover um golpe e para fortalecer esse senso comum. A política não tem jeito, políticos são todos iguais. E o desafio hoje é também reverter essa lógica, de mostrar para as pessoas que a mudança acontece essencialmente através da ação política, que se dá diariamente, seja no seu local de trabalho, seja no seu bairro, seja na sua categoria, seja na sua comunidade, mas também na política oficial, na eleição, seja no parlamento. E uma forma de tentar reverter isso é, pelo que eu vejo sempre nas minhas análises, e cada vez mais eu sinto ao conversar com as pessoas, a visitar os bairros, é acabar com aquela lógica que é o senso comum. Chega na eleição, aparece, engana as pessoas, ilude, depois desaparece. Você só volta a ver aquele político daqui a 4 anos para novamente pedir o voto, para novamente fazer promessas, para prometer o céu e devolver apenas a omissão. Porque o que é o comum é isso. A pessoa vai, chega à comunidade, é o amigo da comunidade, mas depois não vai encontrar, não vai ter portas abertas, não vai ter um diálogo. Eu acho que essa é uma lição que os mandatos da esquerda têm que buscar cada vez mais avançar e aprofundar. Ter a coerência. Ganhou, chegou ao parlamento, chegou ao executivo, você tem que ainda mais voltar, tem que estar mais presente do que antes, com aquela comunidade, com aquela categoria, com aquele segmento, e estar presente para prestar contas do que está sendo feito, e presente para estar ouvindo, para estar coletando ideias, coletando sugestões. Isso sim é fazer a política de maneira participativa, é construir mandatos que são coletivos, que são participativos. Porque a democracia real se dá, na minha visão, quando você está o tempo inteiro dando a oportunidade para que te questionem, para prestar contas, para ser cobrado e para coletar novas ideias para implementar. Porque senão você faz o mesmo do que a elite faz. Vira uma política apenas que ocorre no calendário eleitoral, não na vida cotidiana.
Nós já atingimos o nosso teto, então eu vou fazer o seguinte, e também a Dandara também está com teto de saída. Eu vou passar para os nossos convidados para que façam as suas observações finais, e aí depois eles falarem, se o Chico e o Zelito quiserem, e o Guilherme quiserem dar uma fechada também, fiquem à vontade. Dandara, eu só quero fazer uma perguntinha, tá? Não, okay. Na hora de falar. Ah, tá, rapidinho. Dandara, por favor. O microfone está fechado, querida. Bom, queria agradecer aí toda a nossa audiência, né? Eu acho que esses debates eles são de fundamental importância para enriquecer o processo eleitoral como um todo, né? Muito embora as pessoas acreditem que às vezes a gente não chega nos nossos, eu acho que é preciso que a gente pare de pensar de maneira elitista, né, de que os nossos não estão em todos os lugares, porque os nossos estão em todos os lugares, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as dificuldades de acesso que nós percebemos, nós precisamos melhorar isso, mas a gente precisa acreditar, né, que todo o trabalho que a gente faz vale a pena para chegar exatamente aí em quem a gente precisa. Então, agradecer aí ao Candeeiro pelo convite, agradecer aos ouvintes. Eu acho que a gente tem uma missão muito importante, né, no próximo dia 6 de outubro, que é aquilombar e enegrecer as câmaras municipais de todo o país, né? Nós somos mais de 50% da população e somos pifiamente representados, principalmente porque aqueles que não se interessam em nos deixar ocupar esses espaços fazem de tudo para que não estejamos lá, inclusive se aproveitar de nossos processos e de nossas práticas ancestrais para poder entrar naquele lugar e não nos representar. Então, nós temos uma missão que é essa. Eu acredito muito que a gente consiga fazer isso aqui em Juiz de Fora, e eu acredito muito que a gente consiga fazer isso Brasil afora, para que a gente consolide, então, aí, né, essa virada da democracia, essa virada da esquerda no nosso país, para que a gente cada vez mais resista ao avanço da extrema-direita e do neofascismo que tenta nos matar, mas a gente sempre combina de estar aqui, de resistir, porque se no Brasil há 350 anos tenta nos tirar daqui, estamos e resistimos e vivemos e viveremos. Um beijo a todos. Obrigada. Eles querem nos matar, mas a gente não vai deixar. Lorena, por favor. O desafio é lembrar as pessoas que elas podem mudar a sua história, né? Elas são sujeitos políticos. Nesse sentido, eu quero saudar muito a iniciativa de vocês, o caráter utópico do trabalho que nos embala a todos, né? E vocês em especial, agradecer muito a todo mundo que nos ouviu e que nos assistiu. Quero saudar as nossas companheiras e companheiros aqui presentes e dizer, eu vou pedir licença, uma licença poética, para repetir o nosso ministro dos Direitos Humanos, aquele homem negro maravilhoso, incrível, que é o Silvio Almeida, né? Que estará em Juiz de Fora amanhã. Isso, e com isso homenagear também Natanael, que foi o primeiro vereador, né, pelo PT, um homem negro aqui de Juiz de Fora. A gente avança com muita dificuldade e com muita luta, mas se os nossos antepassados, os meus inclusive, chegaram aqui acorrentados em navios negreiros, né, sequestrados e traficados, nós temos hoje a alegria de ter afrodescendentes ocupando o espaço da política, mulheres negras potentes como vocês, né, ocupando o espaço da política. Eu, que tenho uma ancestralidade dessa forma também, cheguei à universidade, que ocupei um espaço que nos é negado cotidianamente, e temos um ministro dos direitos humanos que é um homem negro, culto, inteligente, maravilhoso, sensível. Então, o nosso povo avança. A gente só precisa lembrar disso todos os dias e saber que nós somos a expressão, mas que nós não somos nada uns sem os outros. Nossa tarefa é sair daqui, manter essa unidade política, programática, né? E, acima de tudo, construir uma rede
porque eu tenho certeza que com uma rede de solidariedade, de confiança, de fé no que a gente está construindo juntos, independente de todas as artimanhas da extrema-direita, nós vamos conseguir chegar em maior número na Câmara. E, assim, ganhar mais capilaridade e começar a construir, de fato, de baixo para cima, a sociedade, o país, a cidade, o que a gente quer. Vamos em frente, porque esse sonho é bonito e vale a pena a gente lutar para construir e vivê-lo mais na frente. Vamos junto, companheirada. Prazerzão, muito obrigada pela noite. Ok. Marilza, por favor. Microfone, querida. Tá ligado? Tá, pronto. Quero, primeiramente, agradecer aí o PCdoB que me fez esse convite de estar participando nele enquanto mulher negra de periferia, ao Cadeiro, né, por esse convite, a federação que foi formada, porque eu acho que para nós chegarmos a essa federação houve uma luta, né, houve pessoas envolvidas politicamente, e essa união, né, aí do Cadeiro, querendo mostrar pela primeira vez aí que eu conheço, que eu estou vendo, a união e trazer nós, enquanto pré-candidatos, num patamar só, todo mundo tendo direito de fala, de opinião, tendo respeito, né, ao que se foi colocado, que é pré-candidato a vereador. Então, essa noite, para mim, é muito emocionante, vou guardar para sempre, porque é a primeira vez que eu participo de um programa assim, tendo respeito das pessoas, tendo direito de fala, né, e tendo respostas. Então, assim, eu acho que é isso que Juiz de Fora precisa, de direito, de resposta, e ter alguém que vai falar por ela, que vai andar aí pelas ruas da cidade e falar, eu participei do Cadeiro, eu te vi lá no Cadeiro, vi a Dandara, vi outros colegas, o Marcos Chagas aí, né, a Lorene. Então, assim, é isso que a gente quer. Vamos andar de cabeça erguida nas ruas de Juiz de Fora, levando nossa bandeira. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigada a você por estar com a gente aqui, você e a todos os outros. Maicon, por favor. Beth, agradecer a você pela oportunidade, agradecer aos colegas, às companheiras que também estão nessa luta, que não é uma luta fácil, só quem já viveu ou está vivendo sabe o quanto que a batalha é puxada, né? A falta de tempo, a correria, todo o desgaste, né, que nós temos, mas acho que cada um que está nessa, que está participando aqui hoje, faz porque acredita, porque tem convicção que a política é um instrumento essencial para a mudança realmente da sociedade, para quem acredita na luta de classes, é o instrumento, né, para a gente estar atuando, né, para mudar a realidade coletiva. E eu deixo como mensagem final que é desejar sorte para as colegas e falar para toda Juiz de Fora, para todo o Brasil, que nós temos um desafio, que é derrotar realmente a extrema-direita aqui e em todo o país, para começar a enterrar de vez o bolsonarismo, e precisamos de ocupar esse espaço nas prefeituras e nas câmaras, elegendo quem tem compromisso com a classe trabalhadora, quem tem compromisso com os serviços públicos, quem conhece o que é público, que utiliza a saúde pública, quem vem da educação pública, quem utiliza o transporte público e que tem sentimento de lutar pela defesa desses importantes patrimônios nossos, que está ao lado das comunidades, que vai realmente estar cumprindo uma missão enquanto legislador, enquanto vereador, de estar realmente ouvindo e construindo as coisas coletivamente, que não está entrando, não quer entrar para a política apenas por um benefício individual, por questão financeira, mas porque acredita que uma outra política é possível, que um outro mundo é possível, e passa, sim, pela luta de classes, pela consciência social, por estar enfrentando essa elite. E estar no legislativo, estar na política, é também uma das maneiras de a gente estar fazendo isso, de estar buscando uma outra sociedade, uma outra comunidade, uma outra cidade, um outro país. Então, essa é a mensagem final. Muito obrigado novamente pela oportunidade de participar de um espaço tão qualificado, com discussão tão bem feita como foi hoje. Obrigada a você. Chico,
Guilherme, Zelito, querem terminar? Posso só falar uma coisinha? Pode. Posso? É muito rápida. É assim, eu gostaria de lançar um desafio também a vocês, a todos nós. Tá dando eco? É que nos unamos nessa aliança global contra a fome e a pobreza. Porque moradoras e moradores de rua cresceram muito em Juiz de Fora, em outras partes do país. Então, que tenhamos essa consciência também de que podemos fazer alguma coisa por esse povo que dorme na rua, sente frio, sabe, e tem fome. Era aí. Obrigada. Desafio aceitadíssimo. Chico? Eu só... Fechado, Chico. Pronto, já chegou. Oh, nossa Senhora. Bem, tá aí. Vamos lá, gente. Então, duas coisinhas rapidinhas. Primeiro, é muito bacana essa, digamos, decisão de vocês de trabalhar unidos, fazendo, já antes de chegar na Câmara, um coletivo de mandatos, e todos em torno de um programa que é o que puxa vocês todos a trabalharem juntos e que, portanto, puxará um número grande de eleitores que vai ver a política de outra forma, não com a luta individual de picaretas tentando conquistar um posto, mas como um coletivo de pessoas que realmente com objetivos comuns. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, esta live, ela foi gravada e ela será depois posta à disposição de vocês. Qualquer um de vocês vai poder usar, e eu diria a vocês que na formação política geral da população, passar essa live, trechos dessas lives, vocês podiam conseguir, alguns de vocês podem ter, eu não sei fazer isso, vai ter muita gente que sabe fazer isso, é pegar os chamados cortes, trechos dessa live que vocês considerem particularmente importantes para a formação política da população, fazer só esses trechinhos já saírem, mas sair a live inteira, e também fazer reuniões presenciais em torno da exibição dessa live. Para isso é que a Universidade Mútua existe. Ela existe para criar meios e condições para a gente avançar cada vez mais na formação política e na formação de uma consciência coletiva de que é possível um outro mundo. Um outro mundo é possível. E vocês, então, tenham boa sorte para vocês todos. Eu espero que vocês já comecem logo que pudessem e possam a fazer essas reuniões, esses encontros, quer dizer, construir na prática essa unidade, não é só nas palavras, mas na prática, e que vai ajudar muito vocês na hora que vocês estiverem lá dentro, até para terem assessorias coletivas, e não cada um de vocês tentar buscar assessoria para os 1000 problemas que um vereador tem que decidir, discutir. Cada projeto é um problema, cada projeto é um mundo de coisas, que ter assessorias, mas não pode ter cada individuais, que não tem gente nem dinheiro para isso. Vai ter já uma assessoria desse coletivo, do coletivo de mandatos que vocês conquistarem. E abrir os olhos também à possibilidade de chamar mais gente, não só gente da confederação que foi feita, mas de outras que tenham uma proximidade com essas mesmas propostas, que topem trabalhar nessas mesmas propostas, para construir uma grande maioria parlamentar que vai poder realmente assegurar uma prefeitura a favor do povo. Obrigado. Obrigado por terem vindo e obrigado desde já pelo trabalho que vocês vão fazer. Ótimo. Zelito? Ótimo. Olha, foi esse negócio de troca de saber é troca de saber mesmo, né? Eu adorei a Marisa, né? A coxa de retalhos, a ideia da coxa de retalhos, né? De juntar todo mundo, da questão da rede e tal. É muito legal isso. Isso é uma coisa que dá para usar como figura nisso, né? Outra coisa que eu ia falar, o Chico acabou de falar, né? Que curtam essas lives, cortem essas lives, divulguem essas lives, porque são vocês aqui que decidiram uma porção de coisas, comentaram, e isso precisa ir para todo mundo. Tá? Outra coisa,
Quando um candidato usa a compra de votos. Não estamos te ouvindo. Quando um candidato compra. Peraí. Pode falar, Celito. Compra voto, ele está negociando o voto. Posso falar? Última coisa. Cuidado. Quando alguém faz a compra de voto, e alguém falou aqui investimento, quando você fala em investimento, qual que é o resultado? Ter lucro nesse investimento. Ele vai recuperar esse dinheiro de alguma forma, vendendo, fazendo sei lá o quê. Mas a ideia de um investimento é aumentar depois. Era só isso, é uma coisa que as pessoas precisam entender isso. Quer dizer, uma cesta básica é investimento para o cara, que quando ele estiver lá, ele vai recuperar essa cesta básica de algum jeito. Mas parabéns para vocês, aprendi muito, achei muito legal. Sucesso para vocês. Vamos embora. Não podemos parar. E todo mundo está animado. O Chico quer falar uma coisinha. Você me autoriza? Não, é o seguinte, que vocês sabem que a Universidade Mútua tem também uma biblioteca, digamos. Todos os vídeos que nós já fizemos ao longo desse tempo todo, dessa campanha, estão lá numa parte ali do nosso site, todos estão lá. Quando vocês tiverem tempo, possibilidade, interesse e vontade de fazer isso, deem uma passada em algumas dessas lives. Tem gente muito interessante que falou já nas nossas lives. E tem coisas muito bacanas que vocês podem aproveitar para divulgar mais. E fazer corte também e divulgar. Nós tivemos gente, por exemplo, vou dar só um exemplo de uma pessoa que vocês todos devem conhecer, aqui de São Paulo, que é a Luísa Erondina. A Luísa Erondina já esteve numa live nossa e falou muita coisa para a gente aprender. Ou seja, nós estamos montando uma biblioteca de uma forma de fazer política realmente a favor do povo. É isso, só usem e abusem desse material que a gente está colecionando, não para guardar, para ter uma bela biblioteca, mas para pôr à disposição da luta que vocês fazem aí na rua, na prática. É isso, obrigado. Tivemos o José Genuíno também. Eu queria agradecer muito a todos vocês e eu vou terminar aqui com uma palavrinha que a Paula nos deixou. Muito obrigada, Paula. Nós é que agradecemos a você. A Paula disse assim, depois dessa troca, voltei a esperançar. Que bom, Paula. Boa noite, muito obrigados a todos e boa sorte para vocês.